Ótima noite, amigos do Ideal Espírita. É com muita alegria que estamos aqui hoje nesse encontro para a gente continuar o estudo da série psicológica da Joana de Ângeles. Hoje estudaremos o livro O Despertar do Espírito, no capítulo Experiências Transpessoais, que será apresentado pela Cíntia. E o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, o capítulo Gratuidade do Bem, com o Flávio. Boa noite a todos. Vou convidá-los para que façamos uma prece inicial e, na sequência, dar início à nossa meditação. Então, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, que nos proporciona mais essa experiência no plano material. Querido Pai, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para dar sequência ao estudo dos livros da Joana de Ângeles. O Senhor permita a espiritualidade que coordena os trabalhos, possa conosco estar nos intuindo, nos orientando na absorção de mais esses conhecimentos, para que possamos aos poucos alterar as nossas condutas diárias, os nossos pensamentos, rumando cada vez mais, Senhor, para o bem e para o amor. Assim seja. Então, meus amigos, vamos iniciar a meditação. Convido, então, que elejam uma postura que não se faça pesada ou cansativa, alinhando a cabeça, o pescoço e a coluna. Vamos iniciar nossa respiração. Foque sua atenção na respiração. Inspire e expire. Inspire, expire. Mais uma vez, inspire, enchendo completamente os pulmões. E expire, liberando todo o gás carbônico. Mais uma vez, inspire e retenha por 5 segundos. E expire com os lábios entreabertos. Mais uma vez, retenha. E expire. Concentre-se em sua respiração. Iniciando o nosso relaxamento, procure relaxar-se ao máximo, desde a cabeça até os dedos dos pés. Inicie pela concentração no couro cabeludo. Relaxe. Concentre-se na testa, relaxando. Nos olhos, relaxe os olhos. Passe sua concentração à face, relaxando completamente os músculos da face. Leve sua atenção ao pescoço, relaxando todos os músculos, soltando. Continue a concentração
até o ombro esquerdo, relaxando. Braço esquerdo, soltando até a mão esquerda, completamente relaxado. Direcione agora ao ombro direito. Solte. Braço direito, mão direita. Deixe a mão completamente relaxada. Coxa direita, perna direita, soltando. Coxa esquerda, perna esquerda, soltando. Descendo agora até os pés. Pé esquerdo, pé direito, dedo dos pés, soltando. Completamente relaxados, como sugerido pela mentora Joana de Anjos no livro Vida, Desafios e Soluções. Vamos passar para a visualização. Leve sua atenção ao centro da testa, no ponto entre as sobrancelhas. Visualize uma paisagem, uma visão encantadora e confortante, e transfira-se para lá. Pode ser uma praia tranquila, um jardim colorido, um bosque perfumado. Nessa paisagem escolhida, nós faremos uma reflexão sobre a paz. Paz é a minha essência. O solo fértil para as melhores sementes florescerem. Antes de toda a criação, existe paz. A paz harmoniza. E depois dela, alguma coisa bela e nova acontece. Se eu começo o meu trabalho em paz, isso me tornará original. Com o poder da paz, me torno simples. Termino com os pensamentos excessivos. Tenho tempo para me ver e criar novas experiências. Assim como as águas são turbulentas na superfície, mas tranquilas na profundidade, à medida que eu vou ao meu interior, encontro níveis de silêncio. Me torna, assim, uma semente de paz para o mundo. Meu coração é calmo. E calmo, consigo ser positivo e paciente sobre todas as circunstâncias. Tenho equilíbrio entre agir e deixar que as coisas aconteçam pelo seu próprio movimento, sem interferir. Acredito no melhor. A paz
que pulsa dentro de mim é ativa e transformadora. Por onde passo, leva a luz da paz para a natureza, os rios, as matas, os animais e todos os seres vivos. Em paz, alcanço o mundo de silêncio. Uma região luminosa, além da realidade física. Chegando a essa dimensão de conforto, a mente descansa no seu estado original. O ator se liberta dos seus papéis e entra em sintonia com Deus, em sintonia com a criação. Então, uma paz absoluta e completa acontece. Tudo tem início na paz. Eu vim da paz. Eu sou paz. Nesse estado de paz, eu os convido a retornarem lentamente, movimentando as mãos, para darmos início aos nossos estudos. Muito bom! Obrigada, Marcelo. Passar a palavra para a Cíntia, então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham através da internet. Hoje nós daremos sequência ao nosso estudo do livro O Despertar do Espírito, um livro complexo que exige realmente estudo. O nosso capítulo hoje vai tratar de experiências transpessoais. Eu vou compartilhar com vocês no slide para que fique de fundo do nosso estudo. Inicialmente, a Joana começa explicando para nós que todos nós somos eminentemente transpessoais, ou seja, nós somos uma realidade extrafísica, né? E a Joana, ela ressalta isso em toda a sua obra, ressalta essa nossa realidade espiritual, né? Especialmente para que a nossa psique possa interiorizar e vivenciar essa informação, para que nós possamos finalmente viver como seres espirituais, seres transpessoais, né? Para que nós consigamos desapegar um pouco das coisas materiais e dar importância realmente para a nossa vida moral, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. É especialmente disso que o capítulo vai tratar, né? Na sua obra também ela relata que nós temos também ainda uma percepção de realidade extremamente materialista. Ela sempre fala isso para nós. E que quando nós falamos de espírito, né, entre pessoas do nosso convívio, entre pessoas da convivência, normalmente as pessoas acham que nós estamos falando de religião, né? E não é. O espírito é uma realidade, é um fato, né? E essa compreensão de nós sermos seres espirituais, essa compreensão muda tudo. Muda toda a nossa forma de ver a vida e muda a forma de nós vermos a morte, né? A morte do corpo. Muda a nossa percepção sobre a felicidade ou a infelicidade futura, né? Então, nessa introdução, a Joana traça para nós uma trajetória de crescimento psíquico. Então, ela diz que nós somos chispas divinas, com potencialidades inimagináveis, que desabrocham com o tempo e as experiências sucessivas, que nós somos como a semente, né, que preserva no seu cerne todas as características da planta futura, que nós viemos das formas orgânicas mais simples, evoluindo até o homem,
e que nós todos chegaremos à angelitude, à plenitude, ao reino dos céus. E que nós conseguiremos vencer, né, todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, que o nosso ego dominador um dia será vencido e que nós teremos, enfim, o self dominante na nossa psique, né? Nós teremos uma perspectiva de vida muito mais espiritual do que material. E quando nós conseguirmos ser mais espirituais que materiais, as experiências transpessoais também vão se tornar mais naturais para nós, né? As experiências de telepatia, de clarividência, de pré- e retrocognição, a psicofonia, a psicografia e tantas outras experiências que nos impulsionam a diminuir essa separação entre o material e o espiritual, né? Ajudando o ser a vencer de maneira mais consciente as limitações que ainda nos pesam no campo moral. Então, a Joana, no final dessa introdução, ela conclui que o nosso inconsciente, na atual fase da humanidade, ainda comanda muito das nossas ações, né? Nós temos aí os nossos complexos de superioridade, de inferioridade, os nossos impulsos de conservação da vida, de repouso, de alimentação, e que nós somente conseguiremos vencer esses impulsos, né, que são inconscientes, quando nós nos tornarmos autoconscientes, ou seja, conscientes da nossa realidade espiritual, né? Então, é muito engraçado até que esses impulsos inconscientes, eles dominam tanto a gente que a gente muitas vezes não percebe. O meu filho fala assim, nossa, mamãe, você tá com fome? Quando eu começo a ficar meio irritada, e é justamente isso, são os impulsos, né, inconscientes que acaba alterando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar circunstâncias, né? E na sequência, a Joana fala para a gente um pouco das doenças psicossomáticas. Deixa eu passar aqui. As doenças psicossomáticas, eu estava até conversando com o Marquinho, que ela colocou nesse capítulo de experiências transpessoais, justamente porque são circunstâncias que provêm do nosso espírito e acabam aflorando, né, por assim dizer, no nosso corpo material. Ela começa explicando para nós a causa dessas doenças psicossomáticas. Ela diz que todos nós temos uma herança que faz parte do nosso inconsciente das eras que nós vencíamos pela força, pela agressividade, né? Então, faz parte da nossa herança ancestral esse nosso impulso de imposição, de querer impor a nossa vontade, o impulso de controlar as pessoas, de controlar as circunstâncias conforme a nossa vontade. E essas experiências ficaram, nas eras sucessivas, fixadas no nosso perispírito, que é o nosso corpo intermediário, que é o molde para o nosso corpo físico. Então, ela diz que não há como dissociar o si profundo e as nossas experiências passadas do nosso ser atual. Nós somos um todo, né? Uma continuação. Sempre o Emmanuel fala, somos herdeiros de nós mesmos. E com essa nossa herança psíquica, né? Nós ainda temos muitas afinidades com os instintos. Muitas vezes nós reagimos com as situações da vida com cólera, com ciúmes, com impetuosidade refreada, desejos sensuais descontrolados. Tudo isso estimula a produção de toxinas que vêm do nosso espírito, perpassam pelo perispírito e vão somatizar no nosso corpo. Essas toxinas caem na nossa corrente sanguínea e vão irrigar todos os nossos órgãos. E da mesma maneira, os pensamentos carregados de energia saudável também vão promover boas energias para as nossas células. Quando essas energias não são saudáveis, né, elas têm um cunho espiritual inferior, essas toxinas vão atingir principalmente esses órgãos, o estômago, né, causam dor, queimação, sensação de enjoo, piora de gastrites, úlceras, podem atingir os intestinos, né, com diarreia, prisão de ventre, a garganta,
sensação de nó na garganta, irritações mais fáceis e constantes. Os pulmões, né, pode causar, por exemplo, sensação de falta de ar e sufocamento, podendo simular algumas doenças pulmonares, doenças cardíacas. Na questão dos músculos e articulações, causa tensão, contraturas, dores musculares, tensões. O coração e a circulação, né? O coração sofre muito da sensação de dor no peito, que pode até ser confundida com infarto, além de palpitações, piora de pressão sanguínea. Nos rins e na bexiga, a pessoa pode sentir dor, dificuldade para urinar, pode imitar até doenças urológicas. Na pele, né? Coceira, ardência, formigamento. Na região íntima, por exemplo, piora da impotência, diminuição do desejo sexual, dificuldade para engravidar, alterações de ciclo menstrual. No sistema nervoso, pode causar crises de dor de cabeça, enxaqueca, alteração de visão, né? A pessoa tem, por exemplo, problemas de equilíbrio, dormências, formigamentos, enfim. São inúmeros problemas, né? E a Joana de Ângeles enfatiza para nós a importância da vigilância dos nossos pensamentos, né? E a reflexão das nossas aspirações. O que nós desejamos para nós? Nós desejamos realmente a saúde? Porque quando essa vigilância não acontece, todo esse mecanismo de doença se instala, gerando prejuízos graves, tanto para a pessoa que vivencia, né? Porque a pessoa que está com dor, ela, de repente, pode desenvolver ainda uma depressão, tristeza, desânimo, até mesmo um vitimismo, né? E causa prejuízo para aquelas pessoas que convivem, né? Porque a pessoa, na verdade, se torna alvo de compaixão, né? E muitas vezes, por ter aquela tensão, acaba não desejando sair dessa situação dolorosa. E aí passa a ter crise também de ciúmes, agressividade, mau humor. Então, tudo isso ela coloca para a gente no capítulo. E a saída para essas doenças psicossomáticas, Joana indica o redirecionamento mental, né? Porque se a origem do distúrbio é mental, como é que diz? Se a origem do distúrbio é mental, a saída também é mental, né? Isso que eu ia dizer. E toda terapia, ela diz que deve se basear na alegria de viver, porque a alegria traz boas energias para as nossas células, né? É uma outra vibração. E a busca da autoconsciência, né? Da consciência de sermos um ser espiritual, muda tudo. Muda tudo. E esse esforço, né? Para se autoajustar aos dispositivos da vida, né? Sem querelas ambiciosas ou desnecessárias, né? Aquela humildade de nós sermos um grão de areia, né? Que a gente não consegue controlar tudo. Então, a Joana relembra também que as vibrações mentais de baixo teor possibilitam o plugue com entidades menos felizes, né? Causando também até casos de obsessão, que são graves. E ela indica, então, a vigilância sobre os nossos pensamentos, né? A projeção mental em um futuro feliz, saudável, enriquecido de equilíbrio, e nós irmos fixando essas ideias de harmonia de maneira que aquela conduta mental viciosa consiga se quebrar, tá? E um ponto muito importante que ela cita são as atividades em favor da humanidade, né? Manter uma rotina de vida, né? Rotina de trabalho ao próximo, né? Então, isso tudo ajuda a pessoa a sair desse ciclo, né? De doenças psicossomáticas. Na sequência, ela trata um pouco sobre a instabilidade emocional. São as pessoas que variam muito de humor, né? Que são muito sensíveis, que se ressentem muito, né, com as pequenas coisas da vida, com os pequenos dissabores, as frustrações, e até mesmo, às vezes, coisas insignificantes, a pessoa responde com muita agressividade, ficando atormentada, indisposta,
são pessoas que muitas vezes o que a gente conversa a gente tem que ir meio pisando em ovos, porque a pessoa, às vezes, se sente muito agredida por poucas coisas, né? Então, ela coloca que as suas variações de humor, por efeito, são muito variadas, atormentando, deprimindo ou tornando-o revel, indisposto, agressivo. Então, em síntese, a Joana diz que este comportamento de instabilidade emocional é fruto de experiências passadas, infelizes na área moral, especialmente, onde os sentimentos de culpa provocaram lesões degenerativas nos tecidos sutis do perispírito. Então, essas lesões passam para o código genético, que esculpe no corpo e no psiquismo as características pretéritas. Uma das características do ser que sofre essa instabilidade emocional é ter a consciência controlada pelo superego. O superego é aquela instância psíquica, né, descrita por Freud, que representa o nosso juiz, o pai autoritário. Então, dessa forma, a criatura ela se torna extremamente exigente com os outros, exigente com as situações, principalmente muito exigente consigo mesma, sofrendo exageradamente quando comete um erro. E a Joana comenta que, como a causa do desajuste emocional é uma desarticulação perispiritual, este desajuste somente cessará quando houver um processo de auto-perdão, que possa atingir o inconsciente através da reparação, que pode se dar através de atos dignificantes que diminuem gradativamente esse sentimento de culpa inconsciente. E enquanto esse auto-perdão não acontecer, os mecanismos inconscientes autopunitivos continuarão a aparecer, trazendo a infelicidade, especialmente para a pessoa que vivencia, né, essa instabilidade emocional. A terapia é muitas vezes indicada para que a pessoa possa detectar quais são os seus principais conflitos, em qual ou em quais setores a terapia vai ajudar mais, né? Então, ajuda a pessoa a trazer consciência, né, de que ela pode errar, mas que, apesar do erro fazer parte da caminhada, nós temos sempre o dever de nos recuperarmos, né, de levantarmos, de renovar as nossas ideias, né, e ajuda a ver a vida com outros olhos, né, com mais autorrespeito, com um processo de carinho por si mesmo, respeito pelas outras pessoas. E ela diz que, através da reabilitação moral, o conflito inconsciente vai se amenizando pouco a pouco. Então, esse processo de auto-perdão e de reparação, né? A reparação, na verdade, não vai acontecer diretamente com a pessoa, talvez, prejudicada em outras encarnações, mas com o serviço prestado à humanidade, à comunidade, à família, né? Aos outros, essa consciência ela começa a dignificar-se, né? Então, é isso que Joana está dizendo. E o último tópico do capítulo, a Joana vai conversar sobre o superconsciente, ou inconsciente superior, ou self. Ela diz para nós que uma vida mental e moral saudável, assinalada por hábitos edificantes, amplia a capacidade do superconsciente, ou self, para que os laboratórios celulares produzam irradiações específicas portadoras de equilíbrio e paz. Então, o superconsciente, ou consciente superior, ou self, é a sede da nossa consciência espiritual, onde estão escritas e esculpidas todas as aspirações futuras, tudo aquilo que nós podemos desenvolver enquanto potencialidade espiritual. O superconsciente, ele se irradia do nosso chakra coronário e tem como sede física a nossa glândula pineal, que é o núcleo da mediunidade, onde nós conseguimos captar as outras mentes que cruzam o nosso campo energético, desde que desenvolvida essa habilidade por meio da concentração, da meditação, da oração.
Joana comenta que o superconsciente, ou a nossa consciência espiritual, é o celeiro do futuro ser, onde nós recolhemos do psiquismo cósmico as forças específicas para o nosso desenvolvimento intelectual e moral, para o desenvolvimento da nossa afetividade, para as expressões sexuais necessárias à reprodução da espécie. Então, todas essas energias, né, que vêm do psiquismo cósmico, vão nos ajudar a desenvolver as nossas potencialidades espirituais. E essas energias que emanam do superconsciente são responsáveis também pelos fenômenos espirituais da mediunidade. É importante frisar que o intercâmbio espiritual, para ser saudável, ele deve estar baseado na vida mental e moral saudável, como ela já disse. Desenvolver e utilizar bem as energias que emanam do superconsciente de maneira elevada e digna pode muito nos ajudar. E utilizar essas forças a serviço da vida, né? A serviço do próximo, a serviço do amor, do desenvolvimento da afetividade. Então, essas forças nos ajudam a crescer no rumo a Deus. Então, era essa a síntese que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e abro agora para os comentários que vocês quiserem fazer. Cíntia, você elencou uma série de doenças aí que hoje em dia normalmente são tratadas apenas como causa, na verdade elas são sintomas, né? Então, essas doenças psicossomáticas são aquelas doenças que a pessoa vai ao médico, faz exames clínicos, exames laboratoriais, e não acha uma causa para aquilo, né? E a medicação, normalmente, que toma, ela é ineficiente no sentido de eliminar essa doença, né? E acontece muito isso hoje, né? Quem é de nós que não temos alguma coisa daquela lista lá, né? Então, é importante a pessoa ter em mente que, através do pensamento, através da elaboração dos bons pensamentos, mas isso passa aí pelo amadurecimento psicológico, né? Pelo amadurecimento moral, pelo entendimento de si, né? Da sua verdadeira missão aqui, né? E ter essa consciência é importante, né? Porque senão não há cura, né? E você comentou também uma coisa muito importante, porque, na verdade, os três tópicos estão muito interligados, né? Eu acho que é quando a gente chegar ao ponto de estarmos utilizando de forma plena o superconsciente, todas essas doenças psicossomáticas, os distúrbios psicológicos vão deixar de existir, não é verdade? Então, esse caminhar, essa evolução, passa, por exemplo, nessa mudança que nós temos que fazer no nosso superego, que é esse sensor, que é essa régua de valores que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, né? A gente traz muita coisa de vidas passadas, mas muita coisa construída ao longo da nossa educação, no convívio familiar, convívio com os pais, na sociedade, e a gente vai assimilando o que nos é dito, de forma verbal, não, ou mesmo a criança, a adolescente, a pessoa, ela sente aquilo que está querendo se dizer para ela, o que é certo, o que é errado. Pode ser em termos de dogmas, ou condutas familiares, condutas sociais. Então, o que é certo, o que é errado. Então, essa régua de valores, esse superego que a gente traz aí, que traz muitas heranças, né? A gente traz um superego tirano, um superego super rígido, né? Que nos imputa muito da culpa, né? Então, a pessoa, a criatura, ela deve sim estudar, ela deve evoluir através de estudos, entendimentos, né, da área moral, que é o que o Cristo veio trazer para nós, né, todos os ensinamentos, né?
E com isso a gente vai evoluindo, e a pessoa começa a mudar um pouco aquele senso, o que é certo, o que é errado, o que não pode, né? A questão do pré-julgamento, por exemplo, que se faz de outras pessoas, é porque aquilo está dentro dela, né? Por que está pré-julgando daquela forma? Por que está reagindo daquela forma? Acusando a outra pessoa. Então, tudo isso tem a ver com o superego, com essa escala de valores que nós trazemos de vidas passadas e que também é corroborada na vida atual. Então, eu achei bem interessante o Pacheco, não sei se vocês concordam, e dela trazer exatamente num capítulo chamado Experiências Transpessoais a questão de doenças e de instabilidade emocional, né? Porque, assim, isso nos faz pensar que, porque não é fácil quebrar, né, os paradigmas para você pensar dessa forma, que uma doença psicossomática, na verdade, é que ela coloca nesse parágrafo aqui, ó, as enfermidades psicossomáticas são geradas na consciência espiritual, que é a sede mental do ser eterno, né, que gera recurso indispensável ao crescimento emocional e intelectual. Então, quer dizer, você encarar uma doença como sendo uma oportunidade de crescimento não é fácil, você entendeu? Não é fácil você ter esse pensamento, né? E também se enquadra também para a instabilidade emocional, né? Então, ela fala, o desenvolvimento de tesouros, através dessas doenças, desse desequilíbrio, dessa instabilidade emocional, nós desenvolvemos esses tesouros aí, onde está escrita a lei de Deus que ela coloca, né? Que é exatamente o último tópico super consciente, né? Se o Flávio quiser comentar alguma coisa. Pelo que a gente pode entender bastante desse capítulo, né? Conforme a Cíntia falou, eu acho que a gente desenvolver esta percepção transpessoal, né? Essa consciência transpessoal, né? De suma importância, desenvolver a consciência espiritual, né? Que é a consciência transpessoal, né? Estão interligadas, nós nos desidentificando cada vez mais com a consciência corpórea, né? Porque assim vamos alcançar conforme foi falado, né? Esta percepção e o desenvolvimento das funções paranormais, né? Incluindo aí a mediunidade, não é verdade? Até o ponto importantíssimo, acho que é assim, relevante mesmo nesse estudo, é esta parte do superconsciente. Até vou pedir licença para ler de novo aqui o ponto que a Cíntia já leu. Para acentuar o seguinte, que a Joana de Anjos fala que o superconsciente, né, sede física da alma reencarnada. Vou ler para dizer depois do que eu entendi, né? Responde pelos sutis processos de transformações dos instintos em inteligência, e dessa em angelitude, né? Passo que será conquistado mediante esforço pessoal e intuição espiritual. Com o desenvolvimento da consciência transpessoal, nós vamos passar para alcançar cada vez mais esta consciência, essa intuição espiritual, que inclusive na série psicológica ela vai estudar bastante, vai nos falar bastante, que é o próximo passo da era nova, que as comunicações, a era da intuição. Hoje nós estamos na era da razão. O próximo passo é a era da intuição, né? Onde nós vamos desenvolver, né? Serão desenvolvidos a intuição, a pré-cognição, a retrocognição, a telepatia, né? Principalmente a comunicação mental, né? Vamos dizer assim. E desse ponto, eu chamar a atenção, então, aqui que ela fala que o superconsciente é também conhecido como inconsciente superior, né?
onde demandam as funções parapsíquicas. É isso que acabamos de falar, né? As funções parapsíquicas, bem observados, superiores, né? Assim como as energias espirituais, para vencermos as doenças psicossomáticas, né? Não é isso? Então, que ela fala que é equipado com chips ultrassensíveis, aí se encontram os tesouros da vida transpessoal, né? No qual o trânsito entre as esferas orgânica e psíquica se faz mais livre e amplamente. É o transpessoalidade, é isso, né? Esse trânsito, enquanto nós estamos aqui habitando esse corpo, né? Essa percepção da vida espiritual. Então, aqui, irradiante-se, por ler um pouco, irradiante do chakra coronário por sucessivas emissões de ondas, pensamento através do exercício, principalmente, então, que ela vai falar da prece e meditação, né? Então, eu queria falar um pouco da meditação, abrindo os registros para a captação de outras mentes que lhe cruzam o mundo extracorpóreo. Que estou procurando aqui, onde ela fala, aqui, achei, tendo na epífise ou pineal o veículo para essas manifestações, né? Psíquicas superiores, mediante exercícios mentais e morais, amplia a capacidade de registro do mundo ultrassensível, que se exterioriza através dos equipamentos de alta potência energética de que se constitui, né? Então, nós vemos que ela fala que o superconsciente, né, está localizado ali na epífise ou na pineal, né, que é a sede da alma. Então, eu queria comentar com vocês, é isso, né, que na meditação, lembra que nós fazemos uma das condições nossas da meditação é concentrar no meio da testa, mas atrás do globo ocular, nesse ponto, mas atrás do globo ocular, ou seja, se passarmos uma linha imaginária pelo centro da testa e outra pelo topo da cabeça, onde elas se cruzam, é a glândula pineal, onde está localizada a sede da alma, ou seja, onde nós estamos localizados, né? Daí que nós, como é o nosso trono, né? Eu sou o rei, ali é o meu trono, que comando todo o sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, que nós vamos falar agora no capítulo do Evangelho. Mas vejam bem a importância desta meditação, da gente, que eu quero falar da importância, é que a percepção desse ponto é possível através do exercício da meditação, com o olho aberto ou olho fechado, desenvolver a percepção desse ponto atrás do globo ocular central do diencéfalo, né, dessa massa encefálica, onde se localiza a glândula pineal. A importância dessa percepção e através dela é que se processa todo o desenvolvimento somático, espiritual, psíquico, né? Então, era esse ponto, não me alongando mais, é esse ponto que nos chama bastante atenção, que culmina da série psicológica, no ponto alto, porque todo conhecimento, todo desenvolvimento, todo estudo da série psicológica nos conduz a isso, ao superconsciente. Então, antes é muito bom, Sr. Flávio. Inclusive, agora o Sr. Flávio aí que deve continuar nesse ponto, né? Que eu até mostrei para a Cíntia na hora que eu estava lendo o capítulo do Sr. Flávio, como que, de novo, tem a ver, que vai falar de mediunidade, né, Sr. Flávio? Exatamente. Tem então, um link muito legal, link, né? Mesmo com esse estudo. Mas o que eu gostei desse tópico, desse capítulo da Cíntia, é que a Joana deixa claro para a gente aí da perfeição da lei de Deus. Nós, né, acho que a gente pode dizer que nós somos sempre reflexo das nossas boas ou más ações, né? E ter consciência de que, às vezes, uma doença é exatamente a cura, né?
é exatamente a cura para nos libertar de nós mesmos, né? Das nossas outras más escolhas, né? Então, eu gostei muito desse capítulo, e ela sempre dá um direcionamento de o que a gente pode fazer no sentido de nos libertarmos disso, né? Ela sempre dá essa terapia, não aquela discorre dos conceitos, ela põe a terapia no final. Voltando para você, se você quiser falar alguma coisa. Eu queria complementar com o seguinte: esse capítulo realmente é muito complexo, né? A gente vendo aí os mecanismos envolvidos nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, a mentora, ela menciona uma coisa muito importante, né? Porque a caminhada, ela é gradual, né? Ninguém vai chegar ao superconsciente do dia para a noite ou numa encarnação, né? Mas olha que coisa linda que está aqui. Ela nos induz que nós também somos responsáveis pela nossa autocura, né? Ela diz assim no capítulo das doenças psicossomáticas: a mente é geradora de energias compatíveis com o tipo de aspiração que acalenta, movimentando-as através da corrente sanguínea que vitaliza e mantém o corpo físico. Nesse mesmo conduto, as micropartículas constitutivas do perispírito conduzem as vibrações que irão produzir nas células reações correspondentes ao tipo de onda mental que seja distribuída pelo organismo e procedente do espírito. Bem, então, mesmo sem conhecer aí a fundo quais são os mecanismos, aqui está uma receita de autocura, através do exercício da meditação, dos bons pensamentos, da oração. Então, a gente também tem aqui uma receita, vamos dizer assim, né, de como proceder para que a gente também consiga eliminar essas doenças, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês tiveram essa mesma percepção. E a paz, né, que o Marquinho trouxe para nós na meditação, ajuda muito, né? A ciência da paz, a Joana fala, né? Essa ciência da paz nos ajuda a nós enxergarmos as circunstâncias com uma visão um pouco mais espiritual, né? A gente percebe principalmente nos romances do Emmanuel, nos 50 anos depois, né? Aqueles seres angélicos que tem ali naqueles romances, eles enxergam as circunstâncias mais difíceis como oportunidade de redenção espiritual. E nós, muitas vezes, muito ainda apegados à materialidade, a gente não enxerga dessa maneira, né? Então, a Joana faz um convite para que nós tentemos, né, na medida do nosso possível, enxergar as dificuldades, todas as circunstâncias que vêm ao nosso encontro no dia a dia, porque muitos dos problemas, às vezes, eles batem na nossa porta, e é na nossa porta mesmo que eles têm que entrar, nós enxergarmos isso com outros olhos, né, com os olhos do espírito. Então, é isso. Agradeço os comentários, sempre muito interessantes. E passo a palavra, então, para o querido irmão Flávio, para a continuidade dos estudos. Então, passamos agora ao estudo de um capítulo do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é o capítulo 34, que é com o título Gratuidade do Bem, né? Uma referência ali ao capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no item 7. E ela vai fazer esse estudo em torno do texto de Jesus que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, item 8, né, especificamente. Para chegarmos, então, a esse capítulo, a esse versículo 8, eu vou começar a ler o último versículo do capítulo anterior, capítulo 9 do Evangelho. Andava Jesus por todas as cidades e aldeias, pregando a boa nova e curando os enfermos. Ao ver as multidões, condoeu-se delas, porque andavam maltratadas
e batidas como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. E entrando no capítulo 10, no primeiro versículo, em continuação, e chamando assim os 12 discípulos, lhe deu essa instrução, que é a qual Joana, que é o versículo 8 do capítulo 10, na qual se refere o estudo da Joana de Ângeles. Deu a seguinte instrução: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos e expulsai os demônios. E em seguida ele disse, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E eu acrescentei a continuação, o versículo 9. Não procureis ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos. Isso foi a instrução de Jesus, né? Para que eles continuassem a missão dele, né? E sobre esses 5 aspectos, né? Que Joana nos apresenta esse capítulo em 3 cenários. Ela não vai separar em capítulos, em subcapítulos, né? Subitens. Mas é só para fazer uma observação para a gente conseguir ter uma melhor compreensão do texto, do capítulo, né? Então, o primeiro cenário, ela vai fazer uma análise do texto, desse texto de Jesus, pela psicologia profunda. E vai fazer uma análise da ação dos discípulos, e vai fazer uma análise dos médiuns, da ação dos médiuns, né? Então, nesse primeiro cenário, que é a análise desse texto de Jesus pela psicologia profunda, vejam bem, ela inicia falando que convidando, né? É um convite, né? Porque, como foi falado no Evangelho, a messe precisa de trabalhadores. Então, convidando o servidor do bem, está no primeiro parágrafo desse capítulo, convidando o servidor do bem à ação sem descanso após a decodificação do seu enunciado. Que são as instruções. Então, vamos à decodificação pela psicologia profunda desses 5 itens da instrução de Jesus aos discípulos, né? A, B, C, D e E. A, restituição da saúde. Para que a saúde, ela fala, para que a saúde seja restituída aos enfermos, torna-se necessária a radical transformação moral, né? Como estava no capítulo estudado pela Cíntia. Porquanto do espírito procedem todas as manifestações orgânicas, emocionais e psíquicas. E aí uma importância que aqueles que vão trabalhar, né, como os discípulos saíram a restituir a saúde, e até hoje, como médiuns, aqueles que se propõem a ajudar a restituir a saúde aos enfermos, aquele que empreende essa tarefa de ajudar no processo de saúde, vai trabalhar, principalmente, tem que trabalhar os painéis do ser, auxiliando a recuperar o equilíbrio interno, psicossomático. Não é isso? E o refazimento de conduta, sem o qual não tem como, né? Então,
pecou de novo, volta a ter, né? Readquire a doença, conforme Jesus falou. Por cujos comportamentos adquire harmonia perante as leis soberanas da vida, né? Essa harmonia, por isso que Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar os mortos, né? Que é o B. Vamos, então, decodificar o ressuscitar os mortos, né? E ela, ressuscitar os mortos, ela vai falar sobre dois aspectos. Primeiro aspecto, despertando todos aqueles que se cadaverizaram no erro. Despertar é um ressuscitamento, né? Porque esses que se cadaverizam no erro, porque havendo perdido contato com a existência, perderam o sentido da existência, né? Por estarem mergulhados nas sombras da ignorância e da criminalidade, nas quais exaurem as forças vitais e entram em decomposição moral. Aí ela fala, o segundo ponto, do ressuscitar os mortos, que pode-se também entender como aqueles que foram vítimas da letargia e da catalepsia, né? Como Jesus fez com Lázaro, né? Mas aqui entra um conhecimento de Ange, um ponto importante, que ela vai falar nesta condição, nessa situação, nesse empenho de ressuscitar os mortos, através da catalepsia, se estiver com essa questão da catalepsia, ela fala que a morte real, quando ocorre, quando o tronco encefálico, ele para de funcionar, né? Que vai dar, quando ele para de funcionar, dá início à desencarnação. Começa aí. Enquanto ele não para, não inicia a desencarnação. E é uma coisa importante que nós, né, nos estudos espíritas, é isso, né, mesmo. Que este processo, esse período de desencarnação, né, corresponde ao estado evolutivo de cada um, ou do seu apego ao corpo. Por isso a importância ali como fala, daquela noite, né? Como é que fala? A gente passa com os mortos, até enterrar, como que foi o nome? O velório. A importância do velório com conversas sadias, né? Muitos são beneficiados por orações, por preces, conversas saudáveis. Muitos, né? Nós não sabemos a questão de cada um, porque naquela hora ambientes contampiados, que atrapalham, que prejudicam muito, o espírito entra em muito conflito, porque ele está num processo de desencarnação e não está muito lúcido ainda, né? Então, a importância do espírito, do cristão no velório, essa mentalização, né? Positiva, em prece, independente se alguém está ou não, se todos estão em outro, né? Mas fazer o papel, né, de cada um, fazer a parte de cada um. Então, veja bem, o tronco encefálico, né, assim, numa rápida, assim, definição, é a parte, ele compõe-se do diencéfalo e da coluna espinhal, né? Ele faz parte, o tronco encefálico também é chamado de tronco cerebral, né? Ele faz parte do sistema nervoso central. E a maior parte desse tronco cefálico é intracraniano, né? Aonde está situado aí também faz parte do sistema nervoso central, a glândula pineal, é isso? O próximo, o C, curai os leprosos. Então, aqui,
ela vai falar uma coisa muito importante nessa questão de curar os leprosos, porque ela fala que, em face da dificuldade de diagnóstico profundo em torno das dermatoses, né, comuns em todas as épocas, muitas delas foram confundidas com hanseníase, né? Então, cuja recuperação exige todo um processo de reorganização celular e eliminação do bacilo que lhe produz a degenerência. Então, curai os leprosos, né? Jesus tinha o método né, muito elevado, especial e único. Ele conseguia enxergar, ele sabia desses pormenores do diagnóstico da doença, do que era doença, não era, né? Então, hoje, se você direciona aqueles que você observa que pode estar com tuberculose, com hanseníase, pode direcionar para com lepra, né? Quer dizer, direcionar para o hospital, você sabe, então, a causa, né? Ou pode ser uma dermatose. Então, a importância que hoje tem para os servidores do bem, né? Podem fazer o mesmo processo nesse entendimento atual, né? E podemos, então, o item D, decodificar o item D, expulsar os demônios, que ela fala igualmente adaptando-se à linguagem do mestre, à atualidade psicológica, teremos nos demônios os espíritos ignorantes e perversos, né? A doutrina espírita estuda esta parte com muita profundidade, que são a questão dos obsessores, né? Que esses espíritos que ela fala que são responsáveis pelos transtornos emocionais e psíquicos, bem como fisiológica de quantos lhe padecem a instância morbífica e infelicitadora. Esta, então, o servidor do bem, o médium e os discípulos, os apóstolos, com este conhecimento que Jesus lhes trouxe a eles de graça, e falou para ele dar de graça, que de graça recebeu, pois não cobrou esse conhecimento, né? Não é verdade? Porque Jesus, essa linguagem de Jesus, daquela época e de hoje, ela fala, e ele falando às pessoas, né, utilizou uma linguagem que, falando às pessoas mergulhadas em sombra densa, fazia necessária a utilização de linguagem correspondente, não é isso? Ao entendimento através do qual permanecem as lições inconfundíveis do psicoterapeuta, por excelência, e vencendo os tempos, né? A mensagem dele, sendo atuais em todas as diferentes épocas do pensamento. Então, não obstante, para que todo esse processo de recuperação se fizessem factíveis, uma condição tornava-se necessária, que é o aspecto, eu falei A, B, C, D e E, que é a última que completa a instrução de Jesus, que é dar de graça que de graça havia recebido. Então, continuando, no outro cenário, esse foi o cenário da análise da psicologia profunda, né, desse texto de Jesus, a essa análise da psicologia profunda. E o próximo cenário, ela vai falar dos médiums, né, que todos nós somos médiums em diferentes graus. Eu anotei aqui um ponto importante, né, e uns são mais ostensivos, tem mediunidade mais ostensiva do que outro, mas sobre dois aspectos, é bom a gente lembrar que o médium, ele também, como nós todos somos médiums, né, e o médium também, ele registra o psiquismo dos encarnados
né, do que estão no corpo aí junto com a gente, e também registra o psiquismo dos desencarnados, né? Então, ela faz o seguinte destaque, né? Pessoas que possuem essa capacidade mais ostensiva, produzindo fenômenos vigorosos, não podem ser confundidos com manifestações do inconsciente. Esse é o destaque. Não pode ser confundido, que está falando dos médiums ostensivos, né? Mediunidade ostensiva, nos seus vários aspectos, né, da mediunidade. Não vai entrar em cada aspecto. Nem tampouco falar que foi ao acaso, né? Aconteceu por acaso. Não, porque essa mediunidade se repetem frequentemente, né? Repete a miúde, como ela fala. Outro ponto que eu notei, que a conduta do médico, ela fala, deve ser igual, quer dizer, isso é eu que estou falando, tirei a conclusão, que a conduta do médico deve ser igual à dos apóstolos, e de todos quantos anelam pela realidade. Já é um texto dela, essa realidade, mergulhando nós, médios ou não, quer dizer, todos somos médios, né, com mediunidade desenvolvida ou não, mergulharmos no mundo íntimo, no nosso mundo íntimo, em busca da legitimação dos valores espirituais, né? Essa percepção da consciência espiritual transpessoal. É isso, como nós estudamos. E ela fala, então, que a mediunidade é uma conquista moral, né? Ela fala que é uma conquista moral e espiritual. Deixa eu ver o tempo aqui. Que jamais privilegia quem quer que seja, sem que haja uma retaguarda de esforço pessoal e de realização dignificadora, né? Então, esse ponto é importante, que a mediunidade é uma conquista moral e espiritual. Passamos, então, ao cenário dos apóstolos, né? E ela fala que os apóstolos também eram médicos, particularmente que foi que ela menciona aquele dia do Pentecoste, que ocorreu o fenômeno da xenoglossia, né? Que os discípulos, os apóstolos, falaram na língua daqueles que estavam ouvindo-os, né? Que eram de etnias diferentes, e eles falaram na linguagem, na língua de cada um, e todos puderam entender a mensagem, né? Então, Joana vai fazer em 5 parágrafos esta análise dos discípulos, né, dos apóstolos, para que todos nós nos espelhamos neles, né, principalmente os obreiros, que ela chama os obreiros da solidariedade, né, que é principalmente através da mediunidade. Ela fala que são os obreiros da solidariedade. Muito bonito isso. O que ela fala, esses 5 parágrafos? Ela vai falar que os discípulos renunciaram a qualquer interesse pessoal, primeiro, né? Demonstrando a qualidade da boa nova, convocando necessitados de luz para que participassem do banquete espiritual. Veja bem. Segundo, eles eram fortemente vinculados a Jesus e nele auriam as energias necessárias para os cometimentos das curas físicas, psíquicas e principalmente morais. Vejam bem, né? Porque estavam vinculados a Jesus. Isso ampliou essa possibilidade e muito, ou exclusivamente. Auriam as energias
em Jesus. Como os médicos, como nós podemos fazer, naquele momento de concentração, de prece, de oração, dessa entrega da mediunidade, da cura, ou não só na sessão espírita, mas nós, como transeuntes na rua, nos hospitais, podemos entrar em meditação profunda, olho aberto, em passe, em cura mental, através da mente, através das mãos, seja o que for, né? Outro aspecto que ela fala dos apóstolos, autêntica doação, firmada no desinteresse pessoal. Isso era um sinal da união deles com Deus. Outro aspecto, os espíritos nobres que o assessoravam jamais aceitavam o nefando comércio monetário ou de benefícios materiais em favor daqueles que se confiaram. Ou seja, não cobrar, né? Beneficiando antes que servindo, aproveitando as faculdades mediúnicas, esses que cobrem, né? Que cobram para o lamentável intercâmbio de valores terrenos, que atrai os incautos e faz sucumbir os ambiciosos, que se perdem nas lutas infrutíferas do triunfo do mundo. E ela fala também que os discípulos trabalhavam e não viviam daquilo, né? Eles trabalhavam para o próprio sustento e não cobravam o bem que eles faziam. Então, eu vou fazer a conclusão com o seguinte parágrafo, que é também um link com o estudo anterior, né? Eu vou ler esse parágrafo e passo a palavra para vocês, para a gente concluir. Harmonizado com o bem, as forças morais geram energia curadora que altera a mitose celular. Vejam bem. Alteram a mitose celular, agindo nos fulcros do perispírito e recompondo-lhe a malha vibratória, a fim de que o organismo se beneficie e se refaça. Sintonizado com as esferas superiores, recebe as vibrações compatíveis com as necessidades dos pacientes. Olha que ponto importante, né? Se você sintoniza com as esferas superiores, você recebe as vibrações compatíveis com as necessidades específicas daquele paciente em questão. E imprimem-nas nos seus fulcros energéticos, alterando o comportamento fisiológico que passa a ter novos dimensionamento e reorganização. Por isso, jamais a mediunidade poderá transformar-se em profissão. Isso é o que ela nos diz, né? Ela nos alerta. Sob qualquer pretexto, conforme se apresente. A lei que vibra em toda parte é a do trabalho, da conquista do pão, com labor digno, pessoal e intransferível. Um pouquinho além. Acho que não, está em cima, né, da hora. Passo a palavra para vocês, é o que eu tinha reservado para os pontos que eu reservei desse estudo. Se alguém quiser comentar alguma coisa. O capítulo é muito bonito, né, seu Fábio? Muito bonito. Eu achei muito bonito. E eu gostei muito dessa parte que ela diz do ressuscitar os mortos. Porque Jesus, na verdade, vem ressuscitando todos nós, né? Todos os dias. Muitas vezes nós passamos desacordados, adormecidos, diante da nossa realidade espiritual, né? E ele nos ajuda a termos um foco um pouco menor no ambiente externo, né? Na materialidade, e nos voltarmos novamente
para o nosso interior, né? Prestar atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E essa transformação que ele nos propõe, que é uma transformação moral radical, como ela fala, ela acaba levando a pessoa que tem essa transformação, né? A luz vai automaticamente para os outros, né? Não tanto através do doar em si, mas a energia do Cristo, né? Ela fica impregnada no ser que está conectado com as esferas superiores, né? Então, a pessoa transmite esses benefícios de paz, de esperança. Não é necessariamente você dar alguma coisa, mas somente a presença, às vezes, né, da pessoa já transmite aquela alegria, já transmite aquela paz. E renova também até os obsessores, né, que ela coloca como espíritos perversos. E o Divaldo tem até uma história engraçada, né, de um espírito que desistiu de obsidiá-lo, justamente por causa da transformação dele, né? Então, um capítulo muito bom. Parabéns pelo estudo, seu Fábio. Obrigado, Cíntia. Muito bom, senhor Flávio. Esse parágrafo que o senhor escolheu para finalizar, a conclusão, fez um link, assim, tudo a ver com o estudo da Cíntia, né? Eu gostei muito desse parágrafo que o senhor escolheu, eu tinha até grifado ele aqui no livro também, porque exatamente eu achei incrível de novo, né, coincidência com o estudo anterior. Muito bom a questão da gratuidade do bem, né? Então, mediunidade nunca com contraprestação, né? Inclusive, Kardec traz lá no Livro dos Espíritos a questão do interesse pessoal, né? Como uma das características da imperfeição ainda que paira, né? Sobre a humanidade, né? A questão de sermos espíritos imperfeitos, a característica principal é o interesse pessoal ainda. Não é uma coisa que a gente deve lutar com médium ou não, médio ostensivo ou não, né? A gente que tem interesse em trabalhar no bem, devemos sempre estar aí lutando contra o interesse pessoal, né? Mas muito bom, obrigado. Pacheco? Acho que é importante também frisar que o receber também, ele tem que ser merecido, né? E a Joana trata esse assunto também, que o recebimento dessas energias vigorosas, né, a fixação dessas energias no organismo aí do enfermo também vai depender da sua transformação moral, né? Então, existe aí o lado de dar, a gratuidade, né, essa benevolência, mas também o bem receber depende de cada um. Faz aí um link aí com o capítulo anterior, né? Então, sempre está em pauta aí a renovação moral, né, do indivíduo, né? Então, foi um estudo, acho que muito, muito feliz aí a união desses dois capítulos, desses dois livros, né? Aí, eu gostei muito disso. Espero que tenha um excelente proveito aí, uma excelente reflexão. A Amélia Rodrigues, ela tem a história do paralítico. Eu não sei se vocês se lembram. Ela comenta que depois que Jesus curou aquele paralítico, né, que desce pelo telhado, Pedro encontra Jesus um pouco entristecido, né? Porque ele comenta ao paralítico que ele vai comentar apenas com os fariseus a sua cura e não conte a ninguém. E aí Pedro comenta com Jesus por que Jesus estava meio chateado e tal. E Jesus fala, olha, eu fiz a cura, ele saiu andando, e agora ele já está lá no bar com seus amigos, com as mulheres. Então, é justamente o que o Pacheco comentou. Ele recebeu a cura, mas ele vai adoecer novamente, porque não houve a transformação moral, né? Então, é um ponto importante, porque muitas vezes, quando a gente recebe o alívio de algum sofrimento, a gente precisa prestar atenção se aquele ponto realmente foi modificado, que a gente precisava alterar dentro de nós, né? Mas muito bom. Muito bem, aproveitando que você está com a palavra, então, inspirada, Cíntia, você pode fazer a prece para nós, para encerrar, por favor. Faço sim. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus.
agradecer mais uma vez a oportunidade do estudo, das reflexões, das inspirações. Que o Senhor tenha misericórdia ainda dos nossos sentimentos tão pouco enriquecidos, dos nossos pensamentos tão materialistas, que continue nos ajudando, nos inspirando, para que o pouco que nós conseguimos fazer no nosso dia a dia, em benefício dos outros, para que seja bem feito, para que seja efetivo, para que diminua um pouco do nosso personalismo, do nosso interesse pessoal. Que o Senhor sempre continue nos conduzindo, porque nós necessitamos ainda muito. Assim seja. Assim seja. Então, muito obrigado. Assim seja. Até o próximo estudo, então. Até a próxima. Boa semana. Até a próxima. Tchau para vocês. Ótima semana a todos. Boa semana.